Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. A gente vai por parte, hein? Vou deixar aqui do ladinho. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à tua casa, porque sua filha, de cerca de 12 anos, estava à morte, à beira da morte, em algumas versões. No primeiro versículo, quando fala que Jesus voltou, até o apóstolo Ademar esse dia ministrou sobre Jesus expulsando os demônios do Gadareno. Então Jesus estava em uma viagem, vamos se dizer que internacional, nesse momento. Ele saiu de Israel e estava em Gadara. E ele volta para Cafarnaum, onde ele tem esse encontro com essa multidão que esperava ele nesse momento. E assim que ele chegou, Jairo, como vocês viram aqui, um dos principais da sinagoga. O que eram os principais da sinagoga? Primeiro, sinagoga era uma continuação, uma extensão de uma igreja, de um culto. Só que aquele povo, eles eram muito religiosos. Eles aprendiam muito sobre o Antigo Testamento. Eles tinham a fé deles em Deus, mas não acreditavam em Jesus. E para um homem que era um dos líderes, no caso ele era tipo de um pastor, um professor, um governador, você vai conseguir achar várias explicações sobre Jairo. E para uma das regras deles era não se prostrar diante de outro homem, ainda mais publicamente. E nesse exato momento que Jesus te chega, a Bíblia fala que Jairo vai ao encontro dele desesperadamente e se achega a Jesus e se prostra. Detalhe, tá, gente? Se chega e se prostra. Um ponto que a gente tem que tirar dessa mensagem: Jairo esqueceu todo o cargo dele, esqueceu todo o nome que ele tinha naquele lugar, esqueceu se ele iria perder o cargo dele ou não, que provavelmente, certamente ele perdeu. Ele abriu mão. Ele abriu mão nesse momento para ter esse pedido, para fazer esse pedido para Jesus, para que Jesus pudesse ir até a casa dele e curar a filha dele, de 12 anos, que estava à beira da morte. Em algumas versões vai falar moribunda, que é à beira da morte. A Bíblia fala que ele, prostrado ao Senhor, ele pede muito para que Jesus vá até a casa dele. E clama a Jesus, por favor. E nisso daí, gente, estava uma multidão em volta dele, todo mundo querendo. Não, Jesus, vamos lá na minha, vamos, todo mundo querendo que Jesus fosse com ele. Estava todo mundo, a multidão esperando. Como eu disse, ele estava nessa viagem, foi expulsar esse demônio do Gadareno. Assim que ele retorna, já tem uma multidão esperando ele. Então não foi tão simples assim você querer levar ele com você. Só que Jairo tinha nome. Jairo era um cara importante naquele lugar. E ele consegue essa atenção de Jesus pelo fato dele se prostrar aos pés de Jesus. E quando tem um joelho no chão, quando um joelho toca o chão, o coração toca o céu. Continuando. Verso 43. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, e já tinha gastado tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. De repente, Jesus seguindo Jairo, vamos até sua casa então. Bora lá. Ele, no meio do caminho,
no meio do caminho se encontrava uma mulher também. A filha de Jairo tinha 12 anos. Essa mulher sofria há 12 anos. Essa mulher precisava de uma cura. Esse sangue dela que não cessava é o ciclo menstrual de todas as mulheres. E na época, quando chegava esse ciclo, por volta dessa idade, dos 12 anos, assim, das mulheres, quando começava esse processo, o povo naquela época tinha o costume assim, era tido como impuras. Uma pessoa que está suja não pode estar no meio do povo. Por esse sangramento dela, ela não podia tocar em ninguém, não podia estar no meio de ninguém. E ela foi afastada. Nisso daí os pais delas levam todas as mulheres. Quero conseguir explicar para vocês certinho. Os pais delas, de todas as mulheres, quando chegam nesse ciclo, pegam suas filhas, levam para fora da cidade, num lugar que chama Vale dos Rejeitados. Que tudo que é fora do comum fica para esse lugar. No caso, pessoas cegas, naquela época eles faziam isso, leprosos, deficientes físicos, e as mulheres quando chegavam nesse estágio também. Mas as mulheres, elas ficavam lá por 5 a 6 dias, que era o ciclo, para cessar esse sangramento. Aí os pais poderiam voltar, buscar ela e trazer de volta para casa para conviver, tudo tranquilo. E os pais foram buscar ela depois de 5 dias, chegaram lá, ainda não cessou. Tudo bem, cada organismo é de uma forma, né? Volta no outro dia, não cessou ainda. E os pais com muito dinheiro, tá? Nesse momento, os pais voltam daqui uma semana, não cessou ainda. Volta daqui 10 dias, não cessou. 30 dias, 6 meses, 1 ano. E ela lá ainda excluída. Os pais delas começaram a gastar tudo o que tinha. A Bíblia mesmo fala tudo o que tinha e nada foi resolvido. Não conseguiram essa cura dela. E ela acabou sendo rejeitada por todo o povo. Começou a ficar de lado. Não poderia ter esse contato igual você tem hoje. Ela não poderia ir para o templo naquele momento, naquela época, adorar. E virou uma pessoa rejeitada. Só para vocês entenderem a história dela. E ela, ouvindo falar de Jesus, que era um cara muito falado na época, corre também para aquele lugar, sem nem querer saber o que iam falar ou achar dela. E ela chega nessa beira do caminho, vê Jesus indo com Jairo. Imagino eu, Jairo desesperado, minha filha morrendo. No meio do caminho, a Bíblia fala que ela só pensando, se eu tocar pelo menos um toque nele. E ela sabia que ela corria o risco ali, de alguém ver ela, reconhecer, ou alguém na hora notar isso daí. Ela poderia ser apedrejada naquele lugar, poderia ser presa. E nesse exato momento ela toca, só nas vestes de Jesus. Mas vamos para o texto, para vocês entenderem. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do teu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Nesse exato momento, com toda a fé dela, ela toca na borda de Jesus. Na hora ela sentiu que foi curada. Sentiu. Algumas versões vai falar sentiu, outras vai falar estancou. Mas nesse exato momento ela sente isso, já para e cá entre nós, imagina 12 anos, sofrendo, ela atravessa uma multidão, ela rompe uma fronteira, uma barreira, ela nem liga se iam fazer alguma coisa com ela ou não.
Ela, com toda a fé que ela estava em Jesus, ela falou, eu vou conseguir. Para o Jairo foi fácil, ele tinha nome. A Bíblia relata que Jesus chega, Jairo já corre aos pés dele. Dela não. O Jairo tinha nome. Ela teve que romper. Jairo se chegou até Jesus, fácil, pelo status que ele tinha. Pensando eu assim, a gente entrando na história, o pessoal foi abrindo espaço para ele. Não, o Jairo tá aí, o Jairo chegou, deixa ele passar primeiro e tal. Era um homem já conhecido, com muito nome. Ela não, ela teve que chegar rompendo. 12 anos. Às vezes você passa por tanta coisa, né? Que às vezes se tivesse na pele dessa mulher aí, ó, a gente já tinha desistido, ela não. Ou você tem uma história também muito linda, que você vê também muita gente dessa mesma forma, apontando, não quero estar perto não. Não fica perto dela não fica perto dele não. Que às vezes algumas pessoas, se estivessem na tua pele, não aguentava. Como também se estivesse na pele dela, não tinha aguentado. Ela 12 anos sem estar perto da família dela, sem conviver, igual eu e você convive. Sem a gente estar no meio de uma igreja, no templo, naquele lugar, naquela época. Ela se sente curada nesse momento. Verso 44. Aliás, verso 45. Perguntou Jesus: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Algumas versões falam: Mestre, a multidão te aperta. E tu pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Sério. Agora vamos aos pontos. Quem chegou primeiro? Quem chegou até Jesus primeiro? Quem se prostrou? Quem clamou? Quem recebeu a bênção primeiro? Você está disposto a pagar o preço, a se achegar a Jesus e ver outro passando na sua frente e recebendo a bênção? Está disposto a ter 10 anos de casa e ver um ano passar à tua frente? Ou está disposto também no seu trabalho, onde for? Tenho 5 anos de empresa, não me deram uma oportunidade. Esse daí chegou com 2 anos, aí já colocaram ele na minha frente. Eu que revolucionei essa empresa. Está disposto a ver outro feliz, recebendo a bênção? Você se alegraria com ele? Ou se levantaria no meio desse momento? Porque quem que é pai e mãe? Levanta a mão. Fico imaginando eu pedindo a ajuda de Jesus para ir na minha casa, curar minha filha. Chega uma outra mulher no meio do caminho e começa a tomar o tempo, e minha filha à beira da morte. Para pensar, você como pai. Você impediria essa bênção da mulher do fluxo de sangue por causa do seu querer, das suas vontades, que sua filha está na sua casa, à beira da morte, e você sabe quanto mais tempo passa, mais perto dela realmente vir a morrer é maior.
E Jairo ali, a Bíblia não relata que Jairo intromete, ô Senhor, e aí? Mas a gente como ser humano, é fácil a gente falar quando tem fé em Jesus. Jairo teve fé naquele momento. Jairo não buscava Jesus, ele era um religioso que perseguia Jesus. Ele teve fé naquele momento. Então fico imaginando eu, rapaz, velho, tipo a mulher ali, Jesus conversando, quem me tocou parou, a multidão andando, todo mundo parou e Jairo aqui, rapaz, velho, minha filha. Imagino eu, não querendo atrapalhar Jesus, porque ele já reconheceu como mestre, né? Todo mundo que se prostra reconhece a grandeza que a pessoa está acima. Mas, assim, só pra gente entrar na história, tá, gente? Não que tá na Bíblia. Mas imagino ele aqui, ô Leandrão. Ô Pedro, vai, velho. Chama ele logo, minha filha tá morrendo, velho. Ô Tiago, vamos. Vamos, gente, deixa essa mulher pra lá. Minha filha lá em casa, velho. A gente tem que entrar na Bíblia e participar da história da Bíblia. Então, verso 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, com medo, tá, gente? Porque ela sabia que ela, como eu disse, ela era uma pessoa dada como impura, uma pessoa suja naquele momento. Então, quando a Bíblia relata que ela estava tremendo, é medo. Vou ter que falar, ela tentou se esconder. Nesse momento que ela toca, que recebe a cura, ela fala, vou embora agora, Leandrão, tchau. Recebi minha bênção, tchau. Só que ela não esperava que Jesus ia chamar ela. Aliás, não chamar ela, mas quem me tocou? E ela se prostra aos seus pés, na presença de todo o povo, contou, porque tinha tocado nele, e como foi instantaneamente curada. Imagino eu que nesse momento que Jesus para e pergunta quem me tocou, ela viu que não ia adiantar ela se esconder. Ela vem toda com medo, sem graça, se coloca aos pés de Jesus. Imagino eu, mestre, foi eu. Eu estava sofrendo já faz 12 anos. E eu tinha fé que se eu tocasse pelo menos na borda do teu manto eu seria curado. Foi eu, Pai. Com toda humildade e medo. Verso 48. Então ele lhe disse: filha, repete comigo, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Repara um detalhe, verso 43, certa mulher. Verso 45, alguém me tocou. Verso 48, após ela confessar para ele, foi eu. Ele chama ela de filha. Filha. Se ela tivesse indo embora, gente, ela não teria ouvido a palavra de Jesus para ela. Filha, vai em paz. A tua fé te curou. Porque quando ela sente, ela só sentiu. Assim como muitas pessoas só sentem na igreja. Só sente por quê? Porque chegou uma outra pessoa aqui primeiro, nesse ambiente, clamou, pagou o preço, e você que está perto, está sentindo. Está todo mundo sentindo esse ambiente, mas alguém tem pagado o preço. Se ela tivesse ido embora escondida, talvez ela não receberia esse, vai em paz, filha.
tua fé te curou. Jesus nesse momento deixou claro para ela, a tua fé te curou. Ela não tinha mais, não ia mais sangrar. Ponto. E nesse momento, ela vai embora em paz. E Jairo? E Jairo nessa história? Esperando esse tempo todo, esse diálogo, hein? Vamos para o texto? Verso 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. Ó, detalhe, enquanto Jesus ainda estava falando com o povo, acabou de liberar a mulher. Chegou alguém da casa de Jairo, e o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode o mestre. Voltando aos pais agora. E aí? E agora, hein? Se já estava difícil, Will, enquanto ela ainda estava à beira da morte, agora já era. Morreu. A filha de Jairo morreu enquanto estava nessa conversa. Continuando o texto. Lucas 8, 51, 52. Lucas, verso 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Jairo acaba de ouvir isso. Aí dá pra gente entrar em vários pontos de como que ele reagiu nesse momento. Chorou, já desistiu, virou as costas, olhou para Jesus, tipo, e aí agora? Jesus falou para ele: calma, não temas, tão somente crê. Quem está precisando ouvir isso daí de Jesus hoje? Continuando, 51, 52. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe das crianças. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Verso 53. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Vocês perceberam que Jesus, ele estava com todos os discípulos dele. Nesse momento ele chamou 3 só: Pedro, Tiago e João. Chegou na casa de Jairo. Jesus entrou e falou assim: por que vocês estão chorando? Chorando, tá? Ó, presta atenção, chorando. Vocês estão chorando? Calma. Ela só está dormindo. O pessoal começou a dar risada. Mas vamos pensar agora. Como que você está chorando e você começa a rir? No mesmo momento. Você chorando pela perda, mas você começa a dar risada na hora que ele falou isso? Será que era um choro verdadeiro? Ou tinha interesse ali? Ninguém que estava ali poderia levar essa menina até ao médico, a algum lugar?
ou até mesmo Jairo, qual que é o primeiro passo que você faz? Sua filha está ruim, Leandrão, doente. O que você vai fazer na sua casa com ela? Colocar no carro e levar. Jairo queria e precisava. Não ia até a bênção só. E receber e ir embora. Ele precisava trazer o dono da bênção para dentro da casa dele. E nesse momento que o povo começa a dar risada, Jesus olha para eles e faz assim, ordenou. Em Marcos fala que ele ordenou que saísse todos. Sai todo mundo agora. Quem não crê em você, quem não crê em vocês, não serve para estar no lugar da onde o milagre vai acontecer na sua vida. Quem não acredita, tio, no poder de Deus sobre a sua vida, não pode participar do lugar que Jesus vai operar o seu milagre. E Jesus tira todo mundo dali. Só deixou quem acreditava. Só ficou os importantes. Que é aquele que acreditava, que tem a mesma fé com você, que você. Não ande com quem não acredita igual você acredita. Não ande com quem não tem a mesma fé. Que eles possam se espelhar em você e ir atrás de você. Mas não ande com quem não esteja acreditando em você. Eles duvidou do poder de Jesus naquele momento. E muitos duvidam do que Deus tem feito na sua vida. Nem todo mundo é para estar do seu lado. Vai ter milagre que Deus vai fazer, Leandrão, na nossa vida, que vai ter gente que não pode estar perto. Senão ele não vai operar o milagre. É o texto que nos mostra isso. Ele poderia fazer o povo dar risada, fazer assim, vocês estão rindo então? Então pera aí, vai menina, levanta. Poderia ou não poderia? Está desacreditando? Tchau. Vai todo mundo para fora agora. Perto de mim, só quem acredita em mim. Pegar esse gancho aí, eu queria agradecer as pessoas que eu convidei, que estão aí hoje. É um sinal que eles acreditam em mim. Pode ficar perto de mim, viu? Continuando o texto, 55, 56. Vocês estão entendendo, gente? Amém? 55 e 56. Vou puxar o 54 antes. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. Em algumas versões, Talita cumi, que significa menina, levante. Talita cumi, Talita não é o nome dela não, tá, gente? Tem gente que lê a palavra de Deus e acha que o nome dela é Talita. Mas não é não, tá? Na Bíblia só relata o nome de Jairo, porque ela era muito importante. A filha dele não tem o nome, e a mulher do fluxo de sangue também não tem o nome. E ele diz para ela: Menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe deu ordem ordenou que dessem de comer a ela. Cadê? 55, 56, isso mesmo. Jesus nesse momento fala para ela: menina, levanta. Pegou na mão dela, algumas versões falam que pegou na mão dela, levantou ela.
E no final, ele fala assim para os pais dela: dê de comer a ela. Jesus estava dizendo aqui: ressuscitar é comigo, mas alimentar o que eu te dei é com vocês. Às vezes Deus te deu um chamado que para você foi um milagre. Para mim está sendo um milagre. Para algumas pessoas que não sabem um pouquinho da minha história, eu não gosto de entrar muito fora do texto não, mas eu vou... Cheguei aqui bem jovem, eu acho que eu tinha 16 para 17 anos, eu acho. Final de 2012. Dezembro de 2012, eu acho que tinha acabado de mudar para cá, se eu não me engano. Foi isso, né? É, um mês eu acho que tinha mudado para cá. Eu lembro que meu tio estava vindo para cá. Aí eu vim para cá em dezembro de 2012. Aí começou o altos e baixos da minha vida. Um lugar que eu aprendi a andar com Jesus. Eu conheci Jesus em uma outra igreja, em outro lugar. Me batizei, me agradeço muito. Sou muito grato por essa fase da minha vida. E Jesus me colocou nesse lugar para aprender um pouco como andar com Ele. Aprender o que é certo, o que é errado. Aprender a amar, aprender a cuidar. Aprender a exercer. Nisso daí começou minha vida. 2014 eu ministrei aqui pela primeira vez. Pós 2014, fraquejei, não ministrei mais, uma vez só. Em 2014, só essa vez. Fiquei fora por um tempo, em 2016, novamente firme, voando. Ministrei novamente. Caí de novo. Foram 2 ministrações na minha vida. Nunca consegui continuar. A gente sempre se prepara para a ocasião, né? Vou ministrar. Vou tocar. Uma situação diferente, né? Um Peniel. A gente nunca se prepara para depois subir aqui bem. O povo sempre tem essa maneira de falar assim: quem desvia porque ele realmente não conheceu a palavra, não conheceu Jesus. Não é não, gente. A própria palavra de Deus fala que a gente tem que vigiar. Quando você não vigia, você vai desviar. Fiquei fora 2016 até agora. Mas faz um ano, para a honra e glória de Jesus, que eu consegui voltar. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, até falei para o pastor Edson uma vez, eu não tocava muito no assunto de ministrar com ele sabe disso, porque eu tinha um receio de parecer que ele ia me chamar só porque eu estava falando, então eu nunca, raramente eu acho que eu falava com ele, não, mano, você tem que falar comigo, aquele jeitão dele, né, você sabe, né, Leandrão? Não, mano, fala comigo, mano, não. Aí eu fiquei esse tempo nessa luta e coloquei na minha cabeça que eu não queria mais uma oportunidade para pregar. Já tive algumas revelações já desse chamado na minha vida. E eu coloquei na minha cabeça que o que eu queria para a minha vida era viver esse chamado, não só realmente realizar aqui hoje. Isso aqui para mim hoje é um maravilhoso que Deus está fazendo na minha vida hoje. Mas eu quero além daqui, sabe? Viver isso daqui, viver esse chamado de Deus para a minha vida. E como isso? Alimentando. Da mesma forma que Jesus fez um milagre ali e falou para os pais alimentar ela, Jesus fez um milagre na minha vida e falou para mim: alimenta. Porque o milagre eu fiz, eu tirei você de lá, que você sabe da onde. Agora você alimenta para você cuidar e crescer.
Em Marcos fala que em Marcos também relata essa passagem, tá, gente? Por isso que eu estou falando. Em Marcos fala que quando Jesus fala levanta, ela levantou, Leandrão, começou a andar. O milagre que Jesus faz na nossa vida não é para ficar parado. Ó, anda, vamos. O milagre que Jesus tem feito nas suas vidas é para andar. Não é para continuar ali parado. Acordei, beleza, aqui, ó, Jesus me salvou da morte, vou continuar aqui, não. Ele te deu para você cuidar e para você andar e fazer andar. Eu olhando daqui, eu não vou sair falando, não, porque mas tem muita gente com um chamado absurdo aqui, gente. Mas eu tenho fé em Deus que chegou o dia. Chegou o dia que pessoas que estão aqui com o chamado dormindo, né, como diz Jesus. Para o povo lá fora está morto, para Jesus está dormindo e Ele vai te acordar hoje. Fechem os teus olhos. Jairo, ele abriu mão de toda a moral que ele tinha. Abriu mão de todo o cargo que ele tinha. Abriu mão do nome que ele tinha. Pelas ruas, o nome que ele tinha era grande. O que vão pensar de mim? Vou me prostrar a Jesus, o que vão pensar da minha pessoa? Vou perder isso, vou perder aquilo? A mulher teve que enfrentar toda uma multidão. O que as pessoas vão pensar de mim, essa multidão, se me verem aqui? Ela teve que romper todas essas barreiras da vida dela. Mas tem uma coisa que os dois fizeram. Os dois se achegou até Jesus. Eu quero pedir para os meninos do louvor, soltar o louvor para mim, os meninos do som. E eu quero que nesse momento você comece a pensar em tudo que tem envolvido a sua vida. Esse tempo vago aí fora, o medo de abrir mão de algumas situações, de perder algumas oportunidades em alguns lugares, o medo de deixar de lado tudo que eu aprendi até agora. Ou medo também do que vão falar. Eu preciso romper essa multidão, mas essa multidão vai deixar? Você vai conseguir. No meio dessa multidão para você romper tem Jesus. E eu quero que cada um aqui nesta noite comece a se avaliar o que precisa ser rompido nesta noite, o que precisa deixar de lado para receber esse milagre. Eu quero pedir nesta noite para você que sentir algo no seu coração, já vir aqui na frente, um ato simbólico. Pense que Jesus está aqui e você vai vir até Ele, vai se achegar até Ele, para na hora que você ir embora daqui, você ouvir dele: filho, filha, vá em paz. Você está curado, você está salvo.
Ei! Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Você sabe o que você precisa fazer. Jesus está aqui na frente. Se sentir, sai do seu lugar, vem romper essa multidão. Hoje é dia de você receber essa cura. Se prostra aos pés dele. Confessa para ele, confessa que ele vai te chamar de filha e de filho hoje. Jesus. Ele está falando essa noite, eu te dei muita coisa. Eu te dei um chamado, eu te dei um milagre que você tanto me pediu. Você não queria isso? Eu te dei. Bora alimentar isso daí de novo. Bora alimentar, bora trazer vida. Se a mulher do fluxo de sangue ficasse com vergonha, ficasse lá atrás daquela multidão, ela não teria recebido a cura. Ela não teria falado que ela não teria sido salva. Ela não teria ouvido Jesus falar: filha, filho. É noite de encontro com Jesus. É noite de arrependimento. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence, Pai. Não é o louvores que vai tocar no emocional das pessoas. Não é o ministrante, Pai, que vai falar palavras, que vai convencer, Senhor Jesus. É o Senhor quem faz. É o Teu Espírito que convence, Pai. As barreiras vão sair da sua frente hoje. Ele quer te chamar de filha e de filho. Não receba o milagre e vá embora. Não. Se apresente a Ele, foi eu. Eu estou aqui. Faça como Jairo. Chegue a Jesus e se prostra. O milagre vai acontecer. Onde tinha morte, vai ter vida. Ei, Mondaga. Trabalha, Jesus. Espírito Santo, vamos.
Jesus é tão maravilhoso que quando Ele percebe que você é excluído de uma sociedade, que você se sente excluído, que você não consegue chegar até Ele, Ele se achega. Ele se achega. Tem uma outra mensagem que eu tenho para outro dia. Fala sobre a mulher samaritana. Ninguém queria chegar perto dela, pastor. Ela era sozinha. Jesus mudou a rota e foi de encontro. Ele vai de encontro. Você não consegue quebrar as barreiras, Ele quebra por você. Ele quebra. Cadagaço. Demasiada, afinal. Chamado que Ele te deu, que você sabe que é diferente, revelou para esse cara que hoje, algo que ninguém sabia, só Deus sabia, Ele revelou.